Mas vamos continuar em Brasília para conversar agora ao vivo com a Janaína Camelo, que tem mais informações, porque o STF já tem maioria para manter a decisão de Moraes contra Bolsonaro. É isso, Janaína? Boa tarde. Isso mesmo, Márcia. Informação de há pouco, né? A maioria ali da primeira turma já decidiu por referendar essa decisão do ministro Moraes, porque essa decisão ela precisa, né, é uma liminar, então ela precisa ser referendada no caso ali, esse caso está com a primeira turma, então foi marcada uma sessão de urgência, uma sessão extraordinária para hoje, começando ao meio-dia, uma sessão virtual, viu? Os ministros então não precisam vir ao STF, eles votam ali no sistema, começou hoje ao meio-dia e vai até a segunda-feira, mas logo que abriu, o ministro Moraes já deu o seu voto, já foi seguido ali do ministro Flávio Dino, e depois do ministro Cristiano Zanin, ali já formando maioria. Faltam votar ainda os outros dois ministros da primeira turma, que é Carmen Lúcia e também o ministro Luiz Fux. Então, o que a primeira turma referendou, Márcia, nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, as cautelares impostas a Jair Bolsonaro, que são recolhimento domiciliar entre 19 horas e 6 horas de segunda a sexta-feira e em tempo integral e nos finais de semana e feriados. Ser monitorado com tornozeleira eletrônica, não manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras, nem se aproximar de sedes e embaixadas consulados. Essas medidas foram pedidas pela Polícia Federal e autorizadas, inclusive, pela Procuradoria-Geral da República. E o que a Polícia Federal disse nessa investigação? Que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro têm atuado junto a autoridades nos Estados Unidos para que sejam aplicadas sanções a autoridades brasileiras, sobretudo a autoridades do judiciário, e isso tudo com a justificativa de que Bolsonaro seria uma vítima de uma perseguição política nesse julgamento todo que acontece com relação à denúncia de golpe de Estado. Na decisão de Moraes, quando ele decidiu ali, né, autorizar toda essa investigação, essa operação da Polícia Federal, o ministro disse o seguinte, que há indícios de que Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro têm praticado atos ilícitos que podem configurar em crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e também abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E diz que as condutas de Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos. Márcia, é com você. Obrigada, Janaína Camelo, direto de Brasília. Você segue na apuração por aí. Agora eu vou abrir também a conversa para os nossos comentaristas convidados do dia. Ana Beatriz Rich e Acácio Miranda, bem-vindos ao Em Tempo Real. Eu começo ouvindo aqui a opinião da Ana. Boa tarde, bem-vinda. Primeiro, a gente queria saber, Ana, em relação à politização, à polarização do nosso país a partir disso. O que acontece agora? Você acha que vai ficar ainda mais acirrada a situação para a eleição do ano que vem? Bolsonaro volta à disputa, ele se coloca ainda como presidente, segundo disse na última entrevista à Reuters, mesmo sabendo que será condenado pelo STF. Como é que você analisa como a oposição vai agir a partir de agora para 2026, Ana? Márcia, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, tudo o que aconteceu na manhã de hoje não ajuda a acalmar os ânimos da população brasileira. Pelo contrário, isso só vai servir para inflamar ainda mais esse cenário de polarização que você mencionou. Veja bem, nós estávamos nos últimos dias imaginando qual seria a reação do STF diante do tarifaço e das manifestações do presidente Donald Trump. De repente, essa resposta vem em forma de uma tornozeleira eletrônica. E aí eu concordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro quando isto é uma humilhação, é uma medida grave, uma medida drástica. E isso vai ajudá-lo em toda essa narrativa de perseguição política, inflamando ainda mais aqueles que os apoiam. E Acácio Miranda, e a oposição, como é que vai se manter diante de tudo isso? Boa tarde a você, boa tarde ao Bruno e boa tarde especial à nossa audiência. A oposição, até aqui, era passageira nesta narrativa do tarifaço, porque o governo soube usar muito bem a postura de vítima neste contexto, mas fato é que a decisão de hoje, especialmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dá à oposição todas as armas, dá à oposição todos os argumentos necessários para que ela se reposicione nesse cenário e possa atacar o governo, possa novamente atacar o Supremo Tribunal,
Federal e, principalmente, possa se posicionar neste papel de vítima, neste papel de injustiçados. Fato é, Márcia, que nós não sabemos qual será o resultado de tudo isso, mas nós temos convicção que os próximos dias serão muito animados. Certeza. Vocês continuam com a gente ao vivo aqui direto de São Paulo, mas eu vou correndo lá para Brasília, um chamado urgente do Bruno Pinheiro, que tem informações de bastidores. Não é isso, Bruno? Só para a gente entender um pouco mais sobre o que é essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aqui, Márcia, um julgamento que vai ficar durante 24 horas, que não tinha, então, essa velocidade, mas os ministros, rapidamente, assim que iniciou o julgamento para referendar ou para chancelar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a primeira turma que é composta pelo ministro Zanin, ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Eu só quero chamar a atenção de quem nos acompanha para o que diz o ministro Flávio Dino já no final desta decisão, que ele relembrou que Jair Bolsonaro chegou a confessar, ele verbalizou que financiou recentemente o seu filho nos Estados Unidos. E aí também ele diz de uma evidência e de uma grande possibilidade de fuga em face do relacionamento de Jair Bolsonaro com o governo dos Estados Unidos, justamente sobre esse risco de uma continuidade que é muito consistente na articulação e consciente de novos atos e manifestações que visam uma coação direto às funções constitucionais do STF. Resumindo a história, o ministro Flávio Dino diz, olha só, Jair Bolsonaro já confirmou que está financiando Eduardo Bolsonaro. E aí uma informação que vem também de auxiliares e de quem atuou nesta operação por parte da Polícia Federal, que informações de que Jair Bolsonaro era avisado antes de qualquer tipo de mensagem que viria dos Estados Unidos, ou seja, Eduardo, alguns da família, tinha informação, avisava Jair Bolsonaro o que o governo iria se manifestar nas redes sociais. Jair Bolsonaro já ficava, então, aguardando para também compartilhar essas informações nas redes sociais. Então, essa operação, esta decisão, cita vários recortes de informações que foram compartilhadas nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro e também de Jair Bolsonaro e recortes do governo americano. Márcia.